Olá, que bom poder estar novamente com vocês aqui e devido a todas as coisas importantes que falaremos hoje, eu digo, vamos pensar? Oi, Bia, tudo bem? Oi, Paulo, tudo bem? Como é que você está hoje? Joia, com quem que a gente vai falar aqui no programa hoje? Hoje, Paulo, nós temos uma convidada bem especial. Ela é estudante de psicologia, tá? Ela é uma moça de 20 anos e hoje ela vai estar falando suas perspectivas, a experiência que ela tem na faculdade, o motivo pelo qual ela se inspirou em estudar psicologia, juntamente com um professor também de psicologia, que é psicólogo clínico, que já veio em vários programas aqui falando dos seus livros, que é a Karen Cardoso e o Thomas Martioli Machado. Fala, Karen, fala, Thomas. E aí, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Espero poder compartilhar bastante com vocês. Não, legal. Nós que agradecemos você ter aceitado o nosso convite, viu, Karen? Muito bom. Sabe por quê? A perspectiva que você pode trazer hoje, né? Alguém entusiasmado em querer seguir essa carreira tão bonita que a gente vê na tanta psicologia. É legal, por isso que trouxemos também o Thomas para contribuir novamente, além de tudo que ele já falou nos programas anteriores, né? Dos seus livros, outras coisas. Né? E se me permite, eu queria fazer a primeira pergunta para a Karen. Pode ser? Karen, conta pra gente entender pessoalmente, bem rapidinho até, quem é a Karen, de onde que veio, aqui de Mogi Guaçu mesmo. Conta um pouquinho de você. Bom, vamos lá. Eu sou aqui de Mogi Guaçu mesmo, nasci aqui, fui criada aqui, tenho 20 anos, estou cursando psicologia lá no Mogi, onde eu estou professor. Trabalho na Clínica Espaço Grécia, com o Thomas também, meu parceiro de vida, de trabalho. Eu gosto muito de psicologia. Eu comecei a trabalhar na clínica quando eu estava ainda no colegial. Fiz colegial na FEG, fundamental também. E quando eu estava próximo de terminar o terceiro ano, eu não sabia o que escolher a carreira. Eu acho que muitos jovens também têm essa dificuldade, sabe? De escolher, porque é uma coisa que vai ser pro resto da vida. Não é por um ano, por dois, né? É uma decisão que vai mudar completamente sua carreira e seus planos, né? E eu já estava trabalhando na clínica há quase um ano, e eu perguntei pro Thomas, pedi uma ajuda para ele. Falei, e aí, o que eu faço da minha vida agora? E como eu já estava na clínica, vendo o trabalho dele, vendo o trabalho de outros profissionais, de psicologia, me apaixonando muito pela área, vendo, principalmente, o que mais me tocou, assim, né? Os pacientes entrando tristes na clínica, às vezes de cabeça baixa, às vezes nervosos, às vezes angustiados. E quando eles saíam do consultório, com aquele sorriso no rosto, e desejando uma boa semana, desejando um bom ano, né? Vivos novamente, aquilo me tocou muito. E eu falei, é isso que eu quero fazer, cara, é isso que eu vou estudar. Nossa, legal. Então já sentiu em algum momento, pô, eu preciso seguir essa linha. Né? É legal, né, Bia? Porque eu vejo assim, alguém tem sentimento que começa a estudar sobre isso. Imagina a perspectiva, até queria perguntar isso, né? Qual a perspectiva que você tem? Você quer atender muita gente, você também quer influenciar, quer ser professora um dia no futuro como Thomas. Qual a sua perspectiva na psicologia? Olha, eu gosto muito da psicologia clínica e da organizacional. Se Deus me abençoar, eu queria seguir a área empresarial também, talvez ter um próprio negócio, voltado para o ramo alimentício, que é um ramo que eu gosto muito, que é um ramo, digamos, assim, familiar, talvez um pouco, né? Afetuoso, e a psicologia clínica. Então, a psicologia, ela está vindo para abrir um caminho muito grande para mim, tanto como na carreira, né, profissional, mas como pessoal também, que é o que vocês estão conversando, né? A psicologia é um autoconhecimento muito grande. E é até engraçado, às vezes, na aula, né? O professor começa a escrever alguma coisa e fala, nossa, eu tenho isso, nossa, eu tenho aquilo também. Mas principalmente para se entender, sabe? É muito, muito bacana desenvolver como pessoa, assim. Ser uma pessoa melhor, ser uma mulher melhor e poder influenciar outras pessoas, né? Talvez com a própria experiência de vida, talvez, né, com empreendimentos, ou mesmo com atendimento clínico, né? É legal que você falou que quando você começou a estudar psicologia, abriram portas para você, né? Isso é um sinal de que você está no caminho certo, que você escolheu certo, né? Porque realmente é um desafio mesmo. Eu lembro, quando eu tinha 20 anos, eu não sabia também o que eu queria ser. Tem uma filha também de 17, ela também, ela tem um monte de ideias, mas ainda ela não sabe, né? E
você tá tendo sinais de que você tá no caminho certo. Não, a psicologia me trouxe muita coisa. Na verdade, ter começado a trabalhar mais cedo, um pouco, né, com 17 anos, 16, 17 anos, abriu muita possibilidade para mim, muitos caminhos, inclusive estar aqui hoje. E a psicologia também me trouxe novos trabalhos, novas habilidades, novos amigos, novos professores. E como eu falei, né, um autoconhecimento muito bacana. Ainda tenho 3 anos pela frente, estou no segundo ano, mas com certeza já fez toda a diferença. Está fazendo toda a diferença. Legal. Então, assim, na sua opinião, assim, você estudando psicologia, o que ela pode impactar na vida da sociedade, assim, na sua opinião, assim? Tá, eu acho que se as pessoas não tivessem a oportunidade de cursar psicologia, de fazer graduação, que fizessem terapia para se desenvolver como pessoa, sabe? A terapia é tudo, a psicologia é tudo para você entender como você funciona, como a sociedade funciona, como os outros funcionam, como tudo funciona. E isso traz um conforto muito grande para as pessoas. Porque às vezes a gente está meio perdido, como eu falei, eu não sabia qual carreira escolher. Eu não fazia ideia, eu não tinha conhecimento. Eu não sabia porque do nada eu estava triste. Não sabia porque às vezes eu me sentia angustiada, nem sabia que chamava assim. Muitos conceitos até, não sabia. Não sabia o que era inconsciente, não sabia o que era paciente, não sabia que a gente tinha coisas reprimidas, coisas que muitas vezes a gente nem sabe, né, que estão lá e que mesmo assim impactam na nossa vida, né? E ter esse conhecimento, ter essa possibilidade de até, ó, me corrija se eu estiver errada, né, que o Freud fala, de trazer do porão, né, as coisas que estão no porão para a luz, né, trazer tudo que está na sombra, tudo que está lá no fundo do baú para a luz, para que elas possam ser solvidas e resolvidas, né. E muitas vezes a gente não sabe disso. É verdade. Não Às vezes a gente sabe. sabe que nem tem. Tem gente que sabe que às vezes a gente nem tem porão, né? Exato. É o que eu falei, a gente não sabe, né? Conhecimentos básicos de psicologia. Acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade de ter pelo menos o básico, só para saber mais ou menos como a gente funciona. Porque muitas vezes a gente não sabe, a gente só vai no automático, né? Tem uma coisa bacana sobre isso, né? Nosso professor falava que existe um erro aqui no Brasil dos estudantes ou das pessoas que procuram fazer psicologia, que é a ideia de fazer psicologia para se tratar. Apesar de eu concordar muito, né? A ideia da psicologia nos ajudar a sermos pessoas melhores, a gente se trata na terapia. A gente estuda psicologia para tratar os outros, mas tratar a si mesmo é na terapia, porque senão você passa a impressão de estar estudando para se ajudar e você acaba se confundindo ainda mais. Então imagina um médico se operando, agora eu vou tirar o coração. Não é assim que funciona. Mas é claro que existe um efeito colateral muito positivo, de que a gente acaba se conhecendo mais, mas também encontrando mais problemas dentro da gente. Tá bom. Eu gostei do que a Karen falou também, uma parte, com a contribuição do Thomas, que você disse que falta um pouco na sociedade das pessoas entenderem os mecanismos. Aí eu faço uma pergunta para você, talvez o Thomas pode contribuir. Talvez se a gente trazer para o macro, olhar o nosso país, por exemplo, deveria ser bem mais tratado a população na parte psicológica, para que elas pudessem se entender, e falta isso? Com certeza. Acho que para se entender e conviver melhor na sociedade, né? Não só para si mesmo, né? Mas para todos no geral. Porque se você está bem com você mesmo, se você sabe o que está acontecendo e sabe o porquê da pessoa agir daquela forma, às vezes gritar no trânsito, às vezes fazer alguma coisa desse tipo, é mais fácil lidar com esse tipo de coisa. Agora, se você não sabe, às vezes pode levar tudo muito pro pessoal, ou explodir, ou lidar de formas erradas, né? Então, se a gente sabe o que está acontecendo e como lidar com isso, as coisas ficam mais fáceis. E talvez até de possibilidades no sentido da população em geral do Brasil, né? Talvez falta, sim, um pouco desse conhecimento de psicologia, de filosofia e outras áreas, né? Mas de como viver melhor em sociedade. As pessoas são muito explosivas, as pessoas são muito autocentradas, né? Não sabem mais como viver em sociedade, são muito egoístas às vezes, né?
Thomas, você acha que às vezes falta um programa que deveria ter a nível nacional, por exemplo, de difundir um pouco mais a saúde emocional do que tá? Eu concordo totalmente com a Karen. Existem podcasts como esse que a gente está. O problema é que a gente tem muitas vezes uma psicologia muito enviesada. E que a gente, no podcast, a gente vê psicólogos falando que TDAH é de uma certa maneira e as pessoas se identificando muito precocemente com isso. Isso é muito perigoso. Então, não é porque eu expus uma série de sintomas que a pessoa ela tem a capacidade de se reconhecer neles. Porque se você encontrar, você vai achar provavelmente o que você quiser achar. A gente chama isso de um viés de confirmação muito forte. Então, teve vários pacientes que falaram, não, eu tenho TDAH. Como que você tem TDAH? Você está no doutorado, escrevendo uma tese. Se tivesse TDAH clinicamente diagnosticado, você não conseguiria nem ler. Então, TDAH não é aquela preguiça, não, que dá depois do meio-dia e aquela distraçãozinha. TDAH, o cara não consegue sustentar a atenção por 3 segundos. E doutorado precisa de atenção por horas. Esse cara, ele estava cansado do que ele estudava, ele não gostava do que ele estudava. Mas ele colocou na cabeça dele, porque ele assistiu um podcast sobre TDAH, que era TDAH. Então, para tirar isso da cabeça dele, foi um grande trabalho. Então, a gente precisa de programas, sim, mas que sempre fale, procure um profissional no final do programa. Falei um monte de coisa sobre psicologia, mas quem vai dar a palavra final é o profissional. Falei um monte de coisa de medicina, mas quem vai dar... Isso os médicos já são melhores que os psicólogos. Procure um médico da sua confiança. Então, se os psicólogos fala, esquece de falar. Procure um profissional da sua confiança. Porque diagnóstico não é feito por programa de YouTube, nem de televisão, e muito menos podcast. Pode ajudar muito. Pode. Eu adoro, você não estaria aqui. Mas a gente não pode ficar só nele. Nunca. É o que você falou também, acho que dos estudantes de psicologia, né? Às vezes, por estudar, acho que tem tudo. Até, às vezes, é engraçado, acontece na minha sala. A gente tem uma matéria de psicopatologia nesse semestre. E aí, a inscrição, né, dos transtornos mentais e tal. E às vezes a gente até dá risada juntos, a gente fala, nossa, eu tenho tudo. Porque você acaba encontrando, se identificando. E por erro, né? E acontece muito isso, do pessoal fazer psicologia para se tratar. Isso é errado, cara, com certeza. Porque você vai achar tudo, você vai achar que tem tudo e aí é perigoso, né? É muito comum, quando eu era estudante, eu como professor vejo alunos tendo surtos de depressão e de ansiedade dentro. A faculdade de psicologia era talvez um dos cursos com maior número de depressão e ansiedade, porque justamente a gente já tem pessoas com transtorno mental que procuram psicologia, ao invés de se tratar ao invés de para conhecer a psicologia e se tornar profissional para se tratar. E lá elas pioram. Porque no momento que você descobre que talvez o problema tenha sido um pouco da sua mãe, do seu pai e da sua criação, é muito perigoso esse estudante ir lá e acabar com os pais. Ou ir lá e acabar com a própria vida. Inclusive, uma colega, dois colegas de faculdade, claro que não vou citar o nome deles, tentaram suicídio. Isso é uma coisa muito séria dentro da psicologia. Então, assim, o que a Karen está falando é muito importante. Muito importante. Nossa, então será que na psiquiatria também já ouvi dizer que também tem muito suicídio, né? Por conta de, sei lá, essa bagagem, né? Que a gente vê, talvez, na realidade, com a gente, né? Você estudar psicologia mexe muito com você, cara. Você fica mal pela questão da psicopatologia, mas de você entender como funciona e que você já tem uma negatividade meio que de fábrica dentro de você, né? É difícil aceitar. Difícil. Ô, Karen, deixa eu perguntar uma coisa para você. Tem alguma abordagem que você, assim, teve mais fascínio? Que você está tendo mais fascínio, que você se interessa em seguir? Ou ainda você está ainda analisando, ver o que você quer, assim... Com certeza. Com certeza tem, cara. Eu gosto muito da psicanálise, do Jung, né? Da psicologia analítica. Gosto muito da humanista. Talvez mais para esse lado. A comportamental eu gosto muito dela também. Inclusive, estou estudando esse semestre. Eu acho que ela é muito válida para muita coisa. Muita coisa mesmo. Muito importante. Até no dia a dia, né? Mas, assim... Uma questão pessoal, eu gosto mais das áreas mais filosóficas, talvez, né? Mais humanistas, mais profundas, assim, da mente mesmo. Legal.
Entendeu? E outra coisa também que eu tenho uma curiosidade, por que que tem, não é todos, né? Mas por que que tem psicólogo que detesta psicanalista, sendo que são coisas diferentes, porém elas se complementam, né? Porque Freud ele é reconhecido no Conselho Nacional de Psicologia, né? Então, assim, eu queria entender, porque às vezes a gente vê, né? Assim, tem psicólogo que não gosta. Eu já vi gente que tem aquele youtuber que é amigo do Marcelo e da Sandra Ribeiro, Sim. que nossa, ele detona a psicanálise. Ele fala que a psicanálise é uma coisa, como é que fala? É coisa de picareta, né? Que Freud era louco, Balela, né? entendeu? Que Freud era sei lá, não fala mal de Freud. Então, mas não é assim, né? E ele sabe disso. Então eu queria entender por quê. Qual é a sua opinião, assim? O que você acha? Resposta da Karen por comentários depois. Opa. Vamos lá. Eu acho que muito por falta de compreensão da abordagem, por uma distorção do que o Freud falou, ou uma visão muito superficial, que às vezes vê um pouquinho do que ele falou e fala, tá vendo, ele falou isso, ele falou aquilo, mas não estuda a fundo, né? E eu acho que muito por isso, muito por essa distorção, muito por um preconceito, muito por isso. A gente com certeza o preconceito entra, mas a gente tem aí um embate histórico entre psicanálise e a comportamental clássica. A gente não está falando de TCC ainda. Então, a comportamental foi uma abordagem que nasceu para entrar onde a psicanálise falhava, que era a análise do comportamento. Uhum. Então, os caras perceberam que o conhecimento psicanalítico não era, de fato, científico. Isso é uma crítica correta. Peraí, tu, você está falando que psicanálise não é ciência? Sim, eu estou afirmando isso com todas as letras. Significa que ela perde sua validade, sua importância? É uma Não. pseudociência, né? Não. Ela não é pseudociência, não. Se ela é pseudociência, a gente está falando que ela está querendo ser ciência e ela é falsa, não é isso? Ela é psicanálise. Ela não se propõe a ser ciência porque ela é um estudo daquilo que não é científico, que é o inconsciente humano. Sabe o que não é científico? Você não consegue colocar num aparelho de ressonância o inconsciente. Você não consegue ver o inconsciente. Você não consegue medir o inconsciente. Você não tem parâmetros objetivos, reprodutíveis, universais acerca do inconsciente humano. Então a crítica foi, bom, a mesma coisa que o Freud pode falar, eu posso falar também e vai ter a mesma validade psicanalítica. Bom, como que a gente interpreta a psicanálise? Primeiro que ela funciona. Segundo, que os fenômenos que o Freud falou e a maneira que ele falou são maneiras incrivelmente intuitivas, fáceis de compreender e que fazem diferença no atendimento clínico. Isso é provado. Que o atendimento psicanalítico, ainda mais com uma psicanálise está hoje em dia mais rápida, mas com uma roupagem mais para o século XXI, ela funciona. E ela explica uma série de fenômenos que as outras abordagens falham em explicar dessa maneira intuitiva, bacana, próxima da gente. Então ela sim tem sua validade, mesmo não sendo ciência. Até porque quando você lê poesia, você fica bem. Quando você lê um livro de romance, você fica bem. Poesia é ciência agora? Não é. Romance é ciência? Não é, mas te faz bem. A gente está fazendo ciência aqui? Não. Mas está fazendo bem para várias pessoas. Então nem tudo que é ciência é bom. E a psicanálise já foi validada em massa, de tantas pessoas que já foram... As milhares e milhares que foram ajudadas com a psicanálise até hoje. Exato. Qual que é o problema, gente? Aí eu falo, você já fala logo em seguida, cara, senão o tempo é mais seu do que meu. Mas, só para explicar, o problema quando a gente fala de pseudociência, Bia, é o peso do termo. Se eu estou falando que eu energizo essa água e vendo essa água aí por 10 mil reais e te cura de um câncer, e eu chamo isso de ciência, aí a gente tem um problema gravíssimo. Estou chamando isso de ciência. Agora, eu quero fazer a leitura de microexpressões e vou chamar lá de conhecimento não verbal. Qualquer coisa que eu vou chamar, mas se eu chamar de ciência, eu vou estar mentindo, porque não é. Significa que eu invalido completamente? Não, mas significa que eu não tenho o mesmo peso que a ciência. E aí, desculpa a psicanálise, mas a ciência tem um peso gigantesco. Eu prefiro, quando eu vou procurar alguém para tratar minha saúde, alguém baseado na ciência. Ah, mas peraí, agora, o psicanalista não tem base, mas tem muita coisa da psicanálise que está sim sendo provado pela ciência. A ciência e a psicanálise se uniram e tem inclusive neuropsicanálise. Então, quem falou isso
não está estudando os últimos avanços, tá? Então, assim, chamar ela de pseudociência é muito injusto, porque ela não está querendo ser ciência no sentido que a gente conhece. Ela está querendo ser um outro tipo de conhecimento. É coisa xingar ela, né? Entendi. E, na verdade, pessoalmente, pelo menos, eu acho o mais bonito da psicanálise é essa profundidade. É poder ter essa abertura, sabe? Talvez não se limitar a isso, né? A algo científico, né? Eu acho lindo isso. Poder explorar o ser humano. Usar conceitos, usar métodos, né? E mecanismos para estudar o ser humano muito além da ciência, né? Até A ciência é limitada, né, cara? Ela só vê aquilo que pode ser de uma forma medida, objetiva. Até agora a gente vai iniciar, né, um projeto, uma iniciação científica, né, uma iniciação científica que justamente critica isso. Critica o DSM-5, né, o nosso manual de diagnósticos, Manual né? psiquiátrico, diagnóstico, exato. Que é uma crítica a isso, de listar o paciente com sintomas. Ah, então o cara tem isso, ele tem isso. Ah, o cara tem isso, é isso. Mas, poxa, e a vida dessa pessoa? E a história dela? E os sofrimentos dela profundos? Os sofrimentos que não podem ser escritos em 2, 3 linhas, sabe? Categorizar um ser tão complexo, Isso, muito encapsular ele. né? Os manuais tentam fazer isso com a gente. E aí você se reconhece, porque se você for abrir agora o manual, você vai ver que pelo menos 5 doenças psicológicas você tem. Porque quem não tem frustração? Quem que não tem insônia? Quem que não tá com problema de dor de cabeça? E o médico não fala que você tem nada? Ou seja, psicológico, tá. Mas então eu tô com depressão, tô com ansiedade, tô com... peraí, calma. É normal, são coisas normais da vida. Se torna doença quando é intenso e frequente demais. Aí, beleza. Mas de vez em quando eu tenho uma frustraçãozinha, não é depressão, né? Sim, verdade. Se eu não me engano, é até o que diferencia, né? Uma tristeza, por exemplo, de uma depressão, né? Perfeito. É a frequência, a duração e a intensidade, né? Mas Aquela cor, né? É perfeito isso que a Karen falou, porque você tem lá no DSM-5 que o cara tem que ter padrões aí de angústia, de tristeza, de falta de energia, falta de libido, falta de sono ou hipersonolência, transtornos alimentares associados, ok. Mas às vezes o cara só está passando por um luto. E um luto define depressão? Nem sempre. Depende do modo como se estrutura isso. Às vezes o cara não está depressivo, às vezes é a personalidade dele. Às Depende vezes é do o jeito, a contexto, né? cultura dele. E é claro que o manual não vai dar conta disso. Seria um manual infinito, Sim. número de páginas infinitas, né? E por que o DSM-5, ele é o que é mais citado, assim, é o preferido? Acho que é o mais atualizado, né? É o mais atualizado? Que temos no momento, né? Sim, na verdade não é nem uma questão de atualização. Talvez isso entre, mas é porque os Estados Unidos mandam no mundo. E são eles que fazem. Basicamente por causa disso. Sim. E o CID-10 também. Então, eles mandam, eles criaram a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, eles foram os criadores da neurociências, tudo baseado em neurociência, em fisiologia, em medicina, em psiquiatria. Eles já fazem isso, mas é muito criticado, viu? E vai lançar um novo agora, cientistas do mundo inteiro, filósofos principalmente, estão arrancando os cabelos. Outro? Mais doenças? Já tem quantas? Mais de centenas? Pô, daqui a pouco eu cortar minha unha é doença também. Claro que ele tem a sua validade, né? Sim. Até para auxiliar, talvez, num diagnóstico, né? De alguma coisa, né? Para você usar como referência. Mas falar que tudo também é doença, né? Tem críticas possíveis a isso. Né? É complicado. E você, quem que você prefere na área da psicanálise? Por exemplo, Freud ou Carl Jung? Cara, eu gosto muito dos dois. Eu não consegui escolher a abordagem ainda que eu vou seguir, mas eu gosto muito dos dois, muito mesmo. Eu gosto muito de Jung, das percepções dele, sabe? Do modo dele de olhar para a pessoa, da sombra, do ânima, do ânimos. E do Freud também. Porque o Jung foi um pupilo, digamos, do Freud, né? Eles foram amigos até muito tempo, depois eles acabaram se separando, né? Então, muito do que o Jung fala partiu do que o Freud começou a falar, né? Ele trouxe de uma outra maneira, e, né, a partir das próprias interpretações dele.
Então eu gosto muito dos dois, cara, gosto muito mesmo. Legal. Tem uma frase, eu não sei se às vezes eu posso estar falando bobagem, mas que o Carl Jung ele falou assim que o mundo ele é mais, como é que fala? Ele é feito de coisas inexplicáveis do que explicáveis, né? Isso que eu acho legal no Carl Jung, porque tem coisa que a ciência, ela não é dona de toda a verdade, tem coisa que a gente é inexplicável, né? O O que Jung... você acha, assim, dessa... Foi Carl Jung que falou mesmo? Imagina. Ou eu estou falando? Eu não ouvi eu nunca tinha ouvido essa frase, mas parece ser muito dele. Cara dele, né? Não, com certeza. Eu acho que até por isso que essa abordagem existe, né? Senão a gente manteria só na ciência. Se a ciência conseguisse explicar tudo, a gente manteria só nela. Acho que por isso que a gente tem a filosofia, né? A gente tem essas abordagens, justamente para explicar o que a ciência não explica. O que ela não consegue explicar, né? E que talvez também nem se proponha isso, né? Que muita coisa também elas não tentam não explicar porque realmente não tem muito como, né? Então aí eles deixam para quem pode. O Jung ele foi muito criticado em vida justamente por falar de coisas que fugiam ao escopo do empirismo. E quando a gente fala de ciência, a gente sempre está falando daquilo que é observável de alguma forma. Seja através de aparelhos médicos, seja através de alguma forma de métrica. E quando o Jung começou a falar de inconsciente coletivo, ele visitou tribos do mundo inteiro e percebeu que tinha coisas incomuns. Porque, veja, Paulo, o cara que tinha um sonho com a cobra, lá na tribo da Indonésia, era o mesmo sonho que o Nova Iorquino tinha. Em Nova York, os dois não existia internet, gente. E mesmo com carta, o cara não recebia carta lá. Como que é possível o cara ter o mesmo sonho? Então a gente compartilha arquétipos, simbologias inconscientes que a ciência ainda não consegue explicar, mas a ciência reconhece, tá? A ciência começou a reconhecer o Jung, sim. Ela fala assim, olha, talvez como a Karen falou, eu não consigo explicar do jeito que eu consigo, né? Do meu jeitinho, mas o Jung, a gente tira o chapéu para ele, sim. E quando o cientista é humilde, pro Freud também. Acho que até os próprios significados, né? Do tipo da cobra, né? Da traição, né? Exato. Do coração, né? Se do amor, se da, né? Desse tipo de coisa, do mundo todo compartilhar, sem saber coisas que até hoje a gente tem no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente nem sabe porque a gente sabe. E tá lá, né? Os mecanismos, a forma como a gente age, os arquétipos, né? Os padrões de comportamento, que muitas vezes a gente, né? Apresenta e não sabe de onde vem. E se você for para pensar, a gente compartilha muito com os nossos antepassados, né? Não, tem uma coisa bacana para falar para vocês, que o Jung está sendo usado muito numa área que ninguém esperava, empresarial e até de liderança. Porque os caras começaram a entender que se a gente estuda Jung, a gente melhora a empresa, porque a gente lida com a nossa sombra, com os nossos aspectos de ódio, de raiva. E Jung falou muito disso, da energia. Eu falei do box, né, no outro podcast, né? A gente tem energia masculina. Ou seja, quando a gente fala sobre poder e crescimento pessoal, é Jung na cabeça. Os caras estão estudando Jung. Gente do mundo inteiro está estudando Jung. Eu não sabia. Olha só que legal. Políticos estudando Jung, para você ter uma noção. Então, assim, nem ele esperava isso, né? Legal. Cara, como estudante de psicologia, e alguém que está assistindo a gente fala assim, nossa, que legal ouvir essa estudante de psicologia, o professor ali, e fala assim, poxa, será que é uma coisa que eu posso gostar de fazer, está ouvindo a gente aqui no programa? Que dica você daria para alguém que fala assim, pô, será que eu faço psicologia ou não? Parece que é uma coisa interessante que eu estou ouvindo nesse programa. Que dica que você dá para essa pessoa? Eu lembrei de uma frase da minha professora que eu gosto muito, que ela fala, conhecimento não ocupa espaço. Todo conhecimento é bem-vindo, cara. Todo conhecimento é bem-vindo. A psicologia pode transformar completamente a vida de uma pessoa, mesmo que ela não for atuar com isso. Só dela ter mais conhecimento, mais recursos, mais ferramentas para lidar com ela mesma, com os outros e com a sociedade em geral, eu acho que já é muito fenomenal. Até às vezes alguns pacientes ficam na recepção, eu acabo conversando com ele, né? Falo, vamos fazer psicologia comigo. É muito bacana, é muito gostoso você estudar, você tá por dentro, né? Você se conhecer, você conhecer a história da evolução do ser humano e de tudo mais. Acho que faria toda a diferença, né? Toda a diferença. Eu aconselho todo mundo a fazer
Se tiver oportunidade, claro, né? Fato, né, cara? Precisa fazer Psicologia. talvez uma graduação, mas uma pós, algum curso, que ajuda muito. As pessoas realmente não têm tanto conhecimento sobre o básico de psicologia, por isso que é tão difícil viver com outras pessoas. Eu acho que ainda mais hoje, né? Conhecimento, hoje em dia, é ferramenta, é vida, é sobrevivência, né? Opa, é necessário. Quanto mais você sabe, assim, principalmente sobre psicologia ou sobre outras áreas que seja, mais você tem possibilidade de se defender, de construir uma carreira, de se construir como ser humano. Porque às vezes a gente tem dificuldade sozinho. Acho que a psicologia e o estudo, ele vem como uma muleta para isso, como uma ajuda, como um empurrãozinho para você, né, Suporte, se desenvolver. É muito bacana. É legal você ter falado a respeito disso, porque até você comentou aqui, né, Thomas, a respeito da psicologia ou a psicanálise, ou esses princípios que estão até dentro do ramo empresarial. Sim. E eu lembro, me fez lembrar muita coisa aqui, né? Eu lembro que na época que eu fiz a graduação de administração, o meu TCC foi sobre clima organizacional. Entender como os funcionários ou os colaboradores estão se sentindo fazendo parte são da organização. E tem pesquisas muito elaboradas. E eu estava pesquisando a respeito disso esses dias, e essas pesquisas que tem muitas já empresas, como a Toyota, até estava vendo esses dias, da empresa automotiva, eles colocam nas pesquisas, que o funcionário vai lá e responde perguntas, para que possam ali os líderes entender como eles estão se sentindo como colaboradores, né? E tem perguntas elaboradas com isso. Como você se sente quando você entra aqui? Olha a pergunta que tem num lugar que deveria ser tudo técnico, procedimentos, porque uma empresa tem uma pergunta que é como você se sente quando você entra aqui na empresa. Olha que interessante como a psicologia ela entra realmente dentro desses aspectos. A gente tem empresas como o Google, que tem quadro de basquete, né? Tem meditação, tem yoga, tem vários esportes, a Naughty Dog, empresas de jogos, que antes era tudo cubículos, agora você é incentivado a ficar do lado do cara, porque você já conversa com ele. Você vai com camiseta, não vai mais de terno, tem cachorro dentro, o cara traz o gato dele. Que a ideia é trazer um pouco desse aspecto humano, senão fica muito maquinal. E nós somos seres humanos, a gente precisa disso. Eu acho que essa visão parte da psicologia organizacional, não parte? Sim, De olhar para esse lado, cara. Olhar tanto para o lado do funcionário quanto da empresa também, né? Até por isso que a gente tem grandes psicólogos aí atuando nas empresas, que a gente está desenvolvendo esse tipo de coisa, né? De coisas laborais, né? De um lugarzinho para tomar um café, para descansar um pouquinho, né? Para interagir com os outros, para trazer um gatinho, um cachorrinho, para ter uma pausa maior, talvez, né? Até acho que um breve acolhimento e aconselhamento ali dentro da empresa, né? Nossa, Do próprio psicólogo, de entender o que está acontecendo. Se tornar um líder melhor, sem precisar. Muitas vezes eu atendi vários líderes empresariais, donos de empresa, que não sabem dar bronca ao funcionário, explodem com o funcionário, vai na cabeça, ou pegam no colo demais, ou cuidam demais, não sabem, há uma transferência, olha aí como Freud importa, né? Isso é tudo freudiano, tudo junguiano, há uma contra-transferência. Vê a empresa como seu próprio filho, a empresa não é seu filho, a empresa é um organismo vivo que não depende só de você, apesar de você ser o dono. Aprender a delegar e tudo isso parte da psicologia. É a área responsável para cuidar desses caras que estão adoecidos. Eu acho que é muito importante também, que muitas vezes a gente não percebe o quanto a psicologia está presente em tudo, nos esportes, até na medicina, né? No direito, a jurídica, né? Nas organizações, nas empresas, na clínica e, nossa, em diversas outras áreas. Foi um dos motivos também que eu escolhi fazer psicologia. Porque ela é um ramo muito amplo, de muitas possibilidades, de muitas áreas, de muita... Até parte de venda, você tem que saber psicologia. Sim, Você vai ser um vendedor melhor. Se você for bom, sem emprego você não fica. A psicologia não dá dinheiro. Cara, depende. Seja bom que o dinheiro vem. Verdade. Estude, seja pelo menos o melhor que você puder ser, que vem dinheiro sim. Qualquer profissão, gente. Até um encanador, faxineiro, se for o melhor, ele vai ter cliente, ele vai ganhar dinheiro, ele vai construir a vida dele. Não dá dinheiro, quem estuda meia boca na faculdade vai só na festa,
não estuda nada, faz a prova colando com chat GTP, aí realmente o profissional não é bom. Mas ela é uma excelente aluna. Ela tem cara mesmo. Você escolheu, você tem que ir psicóloga mesmo. Isso aqui é legal, né? Aham. O teste vocacional deveria ser assim, você tem cara. Ela tem realmente Não, ela tem também porque ela tá se sentindo bem, ela viu que abriu portas também. Isso eu acho que é um dos melhores sinais que tem. Faz pra minha vida também. Gostei de perceber os sinais. Você sabe, eu posso contar uma historinha rapidinha? Pode. Tinha um junguiano, chama James Hollis, que eu gosto muito. E tem um livro dele que eu li ele em inglês, né? Que é uma tradução, seja dispersando os fantasmas da nossa vida. E fantasmas, os fantasmas mentais. E ele fala muito sobre perceber os sinais que os deuses nos enviam. E quando ele fala deuses, também ele está falando do inconsciente, os arquétipos inconscientes. E ele falou que ele já era professor universitário, estava muito bem na profissão, já ganhando dinheiro bacana, mas na área do amor, nada. Não conseguia encontrar a mulher da vida dele. E ele estava na biblioteca muito triste. Ele adormeceu. E ele teve um sonho de uma mulher de branco, uma deusa, Afrodite, veio até ele e falou: você tem que continuar vindo na biblioteca, porque amanhã você conhecerá o amor da sua vida. E ele era um junguiano, um dos melhores do mundo já, e ele levou isso muito a sério. Ele foi e tinha uma estudante de psicologia lá. Seria a futura esposa dele por 40 anos, claro. Ele falou: quando você sonhar ou tiver uma visão, uma percepção, escuta. Não devo entrar nesse avião. Não entra. É verdade. Não entra. Não devo andar com essa pessoa. Não vá. Devo investir nisso. Invista. Confia na voz. Tem alguma coisa que sabe por você. E é exatamente isso. Acho que a psicologia traz muito isso, né? Que eu falei da construção pessoal, mas traz um ampliamento da sua visão até, né? A ampliação da sua própria visão para você estar apto a prestar atenção nesses sinais, a conseguir, né, reconhecer eles. Às vezes a gente está tão desligado ou não tem as ferramentas necessárias, o conhecimento necessário para conseguir perceber isso. Você falou, né, você está no caminho certo, mas foi graças a eu entrar na clínica. Foi porque eu entrei lá que eu me identifiquei. Na verdade, eu entrevistei, né, várias meninas. Ela tinha sido uma estudante do ensino médio e até meninas com currículo até melhor. Mas eu notei algo na Karen que me emociona até hoje. A vontade de vencer na vida. E isso é uma coisa que mexe comigo. A pessoa pode até ter um currículo melhor do que a gente, mas a vontade de vencer, vence, passa por cima de qualquer obstáculo. E ela aprendeu, ela foi melhor, ela é a melhor funcionária que eu conheço. Pessoa extremamente proativa, dedicada e disposta a aprender e humilde. As outras até tinham um currículo um pouco melhor, já tinham trabalhado em algumas clínicas, mas não tinha a vontade de vencer dela. E isso faz toda a diferença. Faz na psicologia. Não, foi muito bacana, porque assim, só rapidinho, né? Foi um dos meus primeiros empregos. Eu tinha tentado um outro, mas não me identifiquei. E eu até brincava, né? Falei, meu primeiro emprego vai ser o melhor emprego do mundo. Eu vou escolher. E às vezes algumas pessoas comentavam, não, mas você tá querendo demais. Esse é o primeiro emprego, tem que aceitar qualquer coisa. E até uma coisa que me toca, né? Quando eu cheguei na clínica para fazer a entrevista, até eu falei isso para ele na entrevista. Ele perguntou, por que você quer trabalhar aqui? O que te trouxe aqui? E eu falei, é claro, a publicação, o Instagram, mas quando eu entrei, eu me senti muito bem. E até hoje tem um vaso na recepção que é de hortênsia azul. E foi um sinal muito grande, porque alguns anos atrás, minha avó tinha falecido, minha avó paterna, e ela pediu para ser enterrada justamente com hortênsia azul. Olha as conexões. Olha os sinais. Olha né? só que coisa. E era a flor cara. preferida dela. E quando eu olhei, eu me arrepiei. Eu falei, cara, é aqui. É aqui, cara. Eu tinha certeza. E eu consegui, cara. Foi o melhor emprego. Estou até hoje. Espero ficar mais anos, mais tempo. Mas isso é muito bacana. Os sinais estão lá o tempo todo. Você tem que estar disposta a vê-los, né? A reconhecer eles. De repente os caminhos se cruzam, né? Às vezes nada está dando certo na sua vida. Você está tentando no lugar errado. Quantos pacientes talentosíssimos que eu tenho? Poxa, cara, minhas artes ninguém encontra, minha música ninguém encontra. Pô, tenta uma audiência diferente. Tenta um lugar diferente. Tenta lugares para conhecer um amor diferente. Conhecer o amor na balada é meio difícil, cara. O Tinder é meio... acontece com meu amigo. Tá, aconteceu com seu amigo, mas
As pessoas não estão no Tinder para isso, elas estão para encontros casuais. Dê a oportunidade dos deuses sorrirem para você, seja quais eles forem. Seja o nosso Deus cristão, seja aquilo que você acredite. Dê oportunidade. E aí os sinais são o que mostram o caminho para isso acontecer. Muito legal. Parece que a mente, ela sabe às vezes, né? Sabe, Bia? Olha, tá falando Sabe. intuitiva, bicha é fera. Sabe. Exato, Jung falava disso. Desculpa, pisei no seu pé. E chamava isso de eu já vi, o Jung sincronicidade. falava, Quando de repente a nossa mente encontra sentido além do nosso sentido consciente. E de repente a gente segue, se você tiver fé e acreditar nisso, ela te leva para lugares extraordinários. a gente não pode, né, cortar isso, Não, né? e todo mundo corta porque quer se basear no conhecimento lógico, racional, do Seguir dia a um caminho dia. só, né? Não tá aberto, né? Fica lá, É o batendo. surpreendente que vai fazer toda a diferença. Exato. E ela mudou, né? Porque ela estava ela nunca pensou em psicologia antes daquilo, ela nunca pensou que ia trabalhar numa clínica. E eu fiz a propaganda, ela apareceu, falei, cara, ela é demais, ela conta. Depois que eu vim me apaixonando também. Mas como profissional, ela me chamou essa atenção. Eu falei, eu vi luz nessa menina. E eu acho que ela viu luz na gente também. Com certeza. Até hoje. Com certeza. Legal. E aí, infelizmente chegamos. Já? Acredita? Não triste não. Legal. Mas fica o convite aí para retornar e contar um pouquinho mais e Opa. até o processo. É que aqui é como mais é. curtinho, né? O programa que leva nossos minutos aqui. Mas eu queria convidar, nessa ordem, acho que pode ser, o Thomas depois a Karen, a olhar para a câmera ali em 30 segundinhos, mais ou menos, falar umas considerações finais, um tchauzinho. Pode começar com o Thomas, depois a Karen, por favor. Gente, novamente é um prazer estar aqui e vocês viram que estudar psicologia não precisa ser um monstro de 7 cabeças. É bacana, é gostoso, é surpreendente, vai modificar a sua vida, mesmo que você não se torne um psicólogo. E se vocês quiserem conhecer meu trabalho como professor, eu dou aula na Unimogi, uma faculdade excelente. Sou muito agradecido pela oportunidade que me deram de dar aula lá. E a Karen também, estudante lá. Queria agradecer muito vocês, cara, por ter me dado a Nós que agradecemos, oportunidade. viu, Karen? Cara, estejam abertos aos sinais, né? Busquem conhecimento, busquem se aprimorar, que com certeza vai fazer toda a diferença, assim como faz para mim todos os dias. Todos os dias. Obrigada de coração. Nós que agradecemos, viu, Karen, Thomas? Muito obrigada. viu? Imagina. Eu aprendo muito com vocês. Nossa, Imagina. legal. Bia, fica com o encerramento aí. Tá, muito obrigado por vocês assistirem o nosso programa e eu convido vocês. Vamos pensar? Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.